partir daqui das funções inversas, porque ainda tem algumas coisas de função inversa que eu gostaria de falar para vocês, tá? A gente definiu função inversa, sendo que para a gente definir função inversa, a gente precisa que a função seja bijetora, a primeira coisa, né? Então, tendo uma função bijetora, a função inversa dessa função é a f a menos 1, definida de b em a, se a f estiver definida de a em b, né? A f de a em b, a f a menos 1 é de b em a. Né? Lembra que a gente falou que o domínio de uma passa a ser a imagem ou o contradomínio de outra e vice-versa, tá? Tal que isso aqui acontece, né? Se y é igual a f de x, então, se somente se x é igual a f a menos 1 de y. Então, o que a f faz? Ela pega o x e leva no y. O que a inversa dela faz? Ela pega o y e leva no x. Né? Então, foi isso que a gente viu. Vimos essa observação, né? O domínio da imagem, o domínio da inversa da função f é a imagem da f e vice-versa, né? A imagem da inversa da f é o domínio da f, tá? Então, nós vimos isso. E aí eu queria falar dessa propriedade, que são as equações de cancelamento, tá? Deixa eu escrever aqui. Bom, a gente viu que se f de x é igual a y, f de x é igual a y, se somente se f a menos 1 de y é igual a x. Tá bom? Então, essa é a definição de inversa que nós tomamos. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa f a menos 1 de y e vou fazer o seguinte, ó. Como y é f de x, então eu vou pegar esse y que é f de x e vou substituir aqui. Então, eu vou obter o seguinte, ó, f a menos 1 de f de x vai ser igual a x. Concorda? Então, o que isso está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que se eu pego x, aplico a f e depois aplico a inversa da f, eu volto para o x. Tudo bem? Até porque, como eu falei na aula anterior, a inversa meio que desfaz o que a função original faz. E vice-versa. Então, o que a f faz, a inversa dela desfaz. Então, eu peguei o x, a f levou em um cara, f de x. Aí eu aplico esse cara na inversa dela, ele volta para o x. Tá bom? Então, essa é uma equação de cancelamento. E aí a outra é a seguinte, ó, a gente vai ver já que, em geral, quando a gente pode inverter esses papéis de x e y aqui, porque esses x e y são letras. Eu posso usar x e y, m e n, p e q, r e s, qualquer coisa, né? Então, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. F a menos 1 de x é igual a y, se somente se f de y é igual a x. Trocando os papéis de x e y. Tá? E aí, se eu faço isso, como agora o y eu estou chamando de f a menos 1 de x, eu posso aplicar ele aqui, e aí eu vou obter a segunda lei de cancelamento, que é essa aqui, ó, f de y, que é f a menos 1 de x. Isso aqui tem que ser igual a x. Tá? É a segunda lei de cancelamento. Essa e essa aqui, ó. Essas duas aqui são o que a gente chama de leis de cancelamento. Então, em suma, o que elas estão falando para a gente? Elas estão falando que se você pega um camarada, aplica a inversa e depois aplica a função original, você volta para o camarada. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se você pega um x, aplica f e depois aplica a inversa da f, você volta para o mesmo x. Tudo bem? E a gente vai ver a importância dessas equações de cancelamento, principalmente quando a gente for ver, por exemplo, funções exponenciais e logarítmicas, que vai ser o conteúdo da próxima aula, tá? Que vão ser muito importantes. Olha, por exemplo, a função x ao cubo, ela tem como inversa a função raiz cúbica de x, que é x elevado a 1/3. Então, bora tentar
compor essas duas funções, porque aquilo que a gente está fazendo aqui, ó, isso aqui que nós estamos fazendo, é uma composição. Eu estou compondo a f com a inversa dela, e aqui eu estou compondo a inversa com a f. Então, eu estou compondo duas funções inversas, né? Então, exemplo, se eu tomar a função f de x igual a x ao cubo, a inversa dela vai ser a função x elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de x. Tá? Agora vamos compor a f com a inversa dela. O que isso aqui vai resultar? Bom, eu pego a inversa, que é essa, e jogo no lugar do x. Então vai ficar assim, ó, x elevado a 1/3 elevado à terceira. No lugar do x, eu vou colocar a f a menos 1, que é x elevado a 1/3. Tudo bem? E aí, fazendo as operações, ó, potência de potência, isso aqui dá x, que foi o que a propriedade 2 nos disse. Se eu componho uma função com a sua inversa, eu volto para a identidade, tá? Então, essa é uma. E se eu fizesse a outra? Se eu pegar a f a menos 1 da f de x, né? O que vai acontecer? Agora eu vou pegar essa e vou jogar no lugar do x. Então vai ficar x elevado à terceira elevado a 1/3. Só que aqui dá a mesma coisa, né? Potência de potência, 3 vezes 1/3 dá 1. Então dá x. Tudo bem? Então você compõe pela direita e pela esquerda a f com a sua inversa. Você sempre volta para a identidade. Tá bom? Olha só esse exemplo. Vamos encontrar a inversa de funções, tá? Isso aí a gente não exercitou muito na aula anterior. Na aula anterior nós fizemos nós verificamos quando uma função é bijetora, né? Calculamos quando a função é injetora, sobrejetora e, portanto, bijetora. E aí aquela ideia de você isolar o x em função de y para você verificar se a função é sobrejetora é basicamente a ideia que você vai utilizar para encontrar a inversa de funções. Tá? Por exemplo, na letra A, nós temos uma função f de R em R, dada por f de x igual a x ao cubo mais 2. Eu quero encontrar a f a menos 1. O que a gente vai fazer? Você vai reescrever aqui a tua função, né? Y é igual a x ao cubo mais 2. E, em geral, você vai tentar reescrever o x em função de y. Porque, olha só, se f de x é igual a y, se somente se x é igual a f a menos 1 de y. Observe que aqui o x está escrito em função de y. É isso que a gente vai tentar fazer. Tá? Então, escrever x em função de y é eu tentar isolar aqui o x. Tá bom? Então, para isolar o x aqui, o que eu faço? Eu posso passar esse 2 para cá. Vai ficar y menos 2 igual a x ao cubo. E nesse caso, o x vai ser a raiz cúbica de y menos 2. Então, x aqui vai ser a raiz cúbica de y menos 2. E observe que isso aqui está bem definido para qualquer y real. É a raiz cúbica. Tá? Para qualquer y real, isso aqui está definido. Então, como que vai ser a cara da tua função inversa? Aí, a ideia, como eu falei, tanto faz aqui x e y, pedra, papel, tesoura, qualquer coisa. Tá? Isso aqui são símbolos para representar números. Então, em geral, a gente isola o x em função de y e no final a gente troca o y por x mesmo. Tá? Aí você reescreve a tua função assim, ó, raiz cúbica de x menos 2. Pronto. Essa é a inversa dessa função. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Então, bem simples, né? Item B. Essa g agora ela é definida no intervalo de 0 a 1 em 0, 1. E ela é dada por g de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá? Como que a gente encontraria a inversa dessa daí? Bom, primeiro de tudo, por que esse intervalo de 0 a 1? Porque para isso aqui fazer sentido.
né? Isso aqui tem que ser maior do que ou igual a zero. Tá? Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar reescrever o x em função de y. Né? Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar essa raiz. Né? Para eliminar essa raiz, o que a gente pode fazer? Elevar ao quadrado ambos os membros. Tudo bem? Então, y ao quadrado vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Isolando o x, se eu passar o x para cá e o y ao quadrado para lá, x ao quadrado vai ser 1 menos y ao quadrado. Ok? Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Observa que ele deveria ser mais ou menos. Só que o x está no intervalo de 0 a 1. Tem que ser positivo, tá? Então, eu fico só com a raiz positiva. Pronto, então x é isso. E aí, reescrevendo a inversa, f a menos 1 de x é a raiz cúbica, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Observe que a função raiz de 1 menos x ao quadrado, a inversa dela é ela própria. Tá? É ela própria. Alguma dúvida? Sim ou não? Se tiver dúvida, pergunta, gente. Pergunta aí da tua cadeira mesmo, se tu não quiseres vir ao microfone. A câmera não te pega. Alguma dúvida? Não? Tá. Eu vou deixar a letra C para vocês. Tentem fazer a mesma coisa, tá? Y é igual a x menos 2 sobre 2x mais 1. Aí tenta isolar o x em função de y, tá bom? Uma observação muito importante, tá? Olha só, podemos utilizar uma ideia geométrica para identificar uma função f e a sua inversa, f a menos 1, que é a seguinte, olha, sejam f e a sua inversa é f a menos 1. Então, os gráficos de f a menos 1 são simétricos em relação à reta y igual a x. Né? Por que isso acontece? Né? Imagina aqui, ó. Imagina aqui que esse aqui é o gráfico da função f. Então, o que a função f faz? Ela pega um x e leva em um y. Sim ou não? Aí, o que a inversa dela faz? Ela pega o y e leva no x. Então, eu vou medir essa distância y e agora eu vou marcar no eixo x a distância y. Mais ou menos aqui, assim. Esse tamanho y, e aí ele é levado nesse tamanho x aqui, ó. Pela inversa. Então, esse ponto aqui na f é esse ponto aqui na inversa. Isso vai funcionar para todos os pontos, né? Então, deixa eu colocar números. Vai ficar melhor. Vamos supor aqui que é 1, aqui é 2. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Tá? A f pega o 1 e leva no 2. A f a menos 1 pega o 2 e leva no 1. Tá bom? Vamos supor que aqui a f pega o 2 e leva no 3, vai? Vamos forçar aqui a barra, né? Não é 3, 3,5, sei lá. Então, ela passa aqui, a f. Então, a f a menos 1 pega o 3,5 e leva aqui no 2. Isso aqui vai funcionar para todos os pontos.
A F, ela passa bem aqui assim, ó, 1, alguma coisa no eixo das ordenadas. Então, a F a menos 1 vai passar bem aqui, ó, 1, alguma coisa no eixo das abscissas. Então, como que é o gráfico dela aqui? Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. Observe que esse gráfico, ele é o reflexo dele em relação a essa reta aqui, ó. Que a reta, na verdade, não está bem reta, né? Mas tudo bem. Essa reta aqui. A reta y igual a x, que é a identidade, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, essa é uma propriedade importante, uma propriedade geométrica dos gráficos de uma função e a sua inversa. O gráfico de uma função e da sua inversa são os reflexos um do outro em relação à identidade. Tudo bem? Então, se você tiver o gráfico de uma função, você consegue esboçar, e essa função for objetor, obviamente, você consegue esboçar o gráfico da inversa dela utilizando essa propriedade. Tá? Por exemplo, o gráfico da função, olha aqui no slide agora, o gráfico da função x ao cubo é esse aqui, ó. X ao cubo é esse de vermelho. O gráfico da função raiz cúbica de x é esse aqui de azul. Observem que um é o reflexo do outro em relação à reta identidade. Você pode imaginar aqui a reta identidade, y igual a x, passando aqui nos quadrantes ímpares. Ok? Dúvidas? Não? Não, aqui a gente já falou sobre isso. Tem transformações para a gente falar, mas para a gente falar de transformações, eu vou começar a falar de trigonométricas, tá? Vamos para a aula de hoje, tá? Isso aqui era da aula de quarta ainda, né? Vamos falar de funções trigonométricas hoje, que são importantíssimas aqui no curso de cálculo, tá? Então, se você não gostava de trigonometria lá no ensino médio, sugiro que você comece a gostar. Se você não gostava de exponencial e logaritmos lá no ensino médio, sugiro que você comece a amá-los, porque a gente vai usar muito isso aqui, tá? O que vocês lembram de trigonometria lá do segundo ano do ensino médio? Lembram de ciclo trigonométrico? Lembra de funções trigonométricas, pelo menos as funções seno e cosseno? Como que era o gráfico de uma função trigonométrica? Né? Uma função seno, uma função cosseno. Como que é o período? Qual que é o período básico de uma função seno e cosseno? Então, essas coisas todas a gente precisa relembrar, tá bom, gente? É isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos relembrar esses conceitos. Tudo inicia do ciclo trigonométrico, né? O que é o ciclo trigonométrico? Deixa eu ver se consigo desenhar algo minimamente para entender, né? Tá, o que é o ciclo trigonométrico para início de conversa? É um círculo de raio unitário com o centro dele coincidido com a origem do plano cartesiano. Né? Então, o raio dessa circunferência é uma unidade. Então, daqui para cá, mede 1. 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 Como eu estou no plano cartesiano, então esse ponto aqui vai ser o ponto de quais coordenadas? Se tudo aqui mede 1, quais as coordenadas desse ponto? Calma. Tenho certeza que agora vocês vão acertar. Quais são as coordenadas desse ponto? 1 e 0. E por que vocês não disseram 1 e 0 aqui? Porque tem esse círculo aí me atrapalhando, professor. É a mesma coisa, tá bom? Só que tem um círculo aqui. 1 e 0, as coordenadas desse ponto. Quais as coordenadas desse ponto? 0 e 1. Muito bem, 0 e 1.
E desse aqui? Menos 1 e 0. Parte negativa do eixo das abscissas. Menos 1 e 0. E desse aqui? 0 e menos 1. Pronto. Essa é a primeira coisa. Tá? Aí o que a gente vai fazer agora no ciclo? A gente vai relacionar pontos do ciclo com pares ordenados. Tudo bem? E esses pares ordenados, as coordenadas desses pares ordenados, irão representar cossenos e senos de alguns ângulos que eu vou falar aqui para vocês. Tá? A brincadeira toda começa desse ponto. Esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de origem do ciclo. Então, a partir desse ponto, a gente vai começar a andar sobre o círculo. Tudo bem? E quando a gente anda sobre o círculo, por exemplo, esse ponto saiu daqui, aí ele veio aqui, ó, aí ele para bem aqui. Eu marco esse ponto aqui, ó, e traço esse segmento. Então, quando esse ponto saiu daqui para cá, ele varreu esse ângulo aqui, ó, no sentido anti-horário. Sentido anti-horário que a gente vai considerar o sentido positivo da coisa. Tudo bem? Então, ele varreu esse ângulo θ. Ah, ele saiu daqui, veio, ele parou bem aqui. Então, daqui para cá, traz segmento, ele varreu esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Vou chamar esse de θ1, esse de θ2. E a brincadeira é essa. É o ponto sair daqui, se movimentar sobre o círculo, até onde você quiser. Aí, em um certo momento, você para. Quando você parar, você traça esse... Deixa eu colocar mais para cá, assim. Quando você parar, você traça esse segmento, e aí você mede esse ângulo daqui para cá, ó. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Até aqui. Vou chamar de θ3. E assim por diante. Alguma dúvida até aí? Tá. Agora, olha só. O ponto saiu daqui, veio, parou aqui. Marca esse ângulo θ. Bom, esse ponto, ele está sobre o círculo, sim ou não? Mas ele está no plano cartesiano, sim ou não? Então, ele tem duas coordenadas, sim ou não? Então, ele tem uma coordenada aqui no eixo das abscissas e uma coordenada aqui no eixo das ordenadas. Então, ele tem esse pedacinho aqui, ó, que é a primeira coordenada dele. Esse pedacinho é a primeira coordenada dele. E ele tem esse outro pedacinho aqui, ó, que é a segunda coordenada dele. Ok? Tá, se eu olhar para esse... Vamos olhar só para o primeiro quadrante, fica simples de entender. O raio dessa circunferência é quanto mesmo? 1. Então, aqui é 1. Essa medida daqui para cá é 1. Se eu olhar para esse triângulo aqui é um triângulo do tipo retângulo. E aí eu posso calcular o seno desse ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que como a hipotenusa é 1, então o seno desse ângulo vai ser esse pedaço. Sim ou não? Só que esse pedaço é esse. Então, isso aqui vai ser o seno do ângulo θ. E o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1. Então, vai ficar só esse. Então, esse pedaço aqui é o cosseno do ângulo θ. O que significa? Que esse ponto tem duas coordenadas. A coordenada x é o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. A coordenada y é o seno do ângulo. É o seno do ângulo. Pronto. Então, pontos sobre o círculo, eles possuem duas coordenadas. A primeira coordenada é o seno do ângulo correspondente, o ângulo que ele varreu. A segunda coordenada a primeira coordenada é o cosseno e a segunda coordenada é o seno do ângulo que ele varreu. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Tá, agora,
Pensem comigo. Lá da geometria analítica, terceiro ano do ensino médio, vocês estudaram cônicas. Imagino que vocês estudaram pelo menos a circunferência, né? Qual é a equação? Deixa eu desenhar fora do centro, né? Imagina que você tem aqui, ó, uma circunferência no plano cartesiano aqui, ó. Raio unitário, e o centro dela tem essas coordenadas aqui, ó, x0, y0. Como é que a gente descreve a equação dela? Alguém lembra? Equação da circunferência de raio R e centro em x0 e y0. Eu poderia demonstrar, mas não é o nosso intuito aqui, né? Isso aqui. A equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? Essa é a equação da circunferência de raio R e centro nas coordenadas com coordenadas x0 e y0. Tudo bem? Então volta para cá, volta comigo. Qual é o raio dessa circunferência? 1. Quais as coordenadas do centro dessa circunferência? 0 e 0. Então como que é a equação dela? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado dá 1. Estou usando isso aqui, ó. X menos 0 dá x ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado, igual ao raio, que é 1. 1 ao quadrado dá 1. Então a equação que descreve essa circunferência é essa. Tá bom? É a equação da circunferência de centro na origem e raio unitário. Alguma dúvida? Não? Tá. Mas olha para os pontos que pertencem a essa circunferência. Os pontos que pertencem a essa circunferência possuem como coordenada x o cosseno do ângulo e como coordenada y o seno do ângulo. Então, se eu substituir aqui no lugar do x e no lugar do y o cosseno e o seno respectivamente, eu vou obter a seguinte identidade: cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Isso vai ser sempre igual a 1 para todo, esse A invertido é para todo θ real. Tá? Essa identidade é o que a gente vai chamar de relação fundamental da trigonometria, que é a mais importante de todas, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então essa daí é a relação fundamental da trigonometria, tá? Essa aqui. Bom, agora, imagina que o nosso intuito seja encontrar os senos e cossenos dos arcos notáveis. Tá? Quais são os arcos notáveis? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Posso inserir também aí os ângulos de 30, 45, 60 graus, tá? Mas vamos pegar esses, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Onde é que está o 0? Como eu estou começando a varrer daqui, aqui é o arco 0. Tá? Aí eu venho varrendo, chego bem aqui. Varrer um ângulo de 90 graus. 90 graus é π sobre 2. Sim ou não? Aí eu venho, chego aqui. Aqui é π. 180 graus.
Aí eu venho varrendo, chego bem aqui, 3π sobre 2, 270 graus. E aí fecho a volta completa, volto para cá, 2π radianos. Lembrando que a gente vai priorizar o trabalho com ângulos ou arcos em radianos, tá? Algumas vezes a gente vai fazer a relação com graus para facilitar a nossa vida, tá? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Ou 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. Tá bom? Agora, se você comparar os arcos e as coordenadas dos pontos, você já tem total condição de me dizer quanto que é, por exemplo, o cosseno de 0 e o seno de 0. Quanto que é o cosseno de 0 e o seno de 0? Cosseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Por quê, professor? Não entendi. Porque o 0 está aqui. Quais as coordenadas desse ponto? 1 e 0. O cosseno é a primeira coordenada e o seno é a segunda coordenada. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Tudo bem? Cosseno de π sobre 2 e o seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Tá bem aqui, ó. As coordenadas desse ponto são 0 e 1. Primeiro é cosseno de π sobre 2, segundo é seno de π sobre 2. E aí você vai tirando o seno e cosseno desses arcos todos, tá? Vamos fazer aqui. Cosseno de π menos 1, seno de π, 0. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Seno de 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Cosseno de 2π é 1. E seno de 2π é 0. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Tá. Então, com esses arcos, a gente consegue mais ou menos já definir e traçar os gráficos das funções seno e cosseno. Tá? Então, vamos para a função seno. Olha só, olha aí no slide. O que é a função seno? A função seno é uma função de R em R que associa a cada x real um número real y igual a seno de x. Então, ela pega, é uma função de R em R, que pega cada x e leva no seno de x. Tá? Como que deve ser o gráfico dessa função? Aí o gráfico dessa função. Para você verificar mais ou menos o comportamento gráfico de uma função, você precisa, primeira coisa, plotar pontos. Você coloca pontos e vê se vai ter alguma curvazinha ali que dá para você traçar. Nem sempre dá certo, mas é um bom raciocínio inicial para você verificar, tá? Então, por exemplo, como eu estou definindo a função seno, eu vou olhar para essa coluna aqui, ó. Esses pontos são os pontos que eu vou colocar no eixo das abscissas. Começando aqui pelo 0. 0. Π sobre 2. Lembrando que aqui é π sobre 2 em radianos. Quando a gente coloca aqui, a gente tem que... π é aproximadamente 3,14. Então, daí... 1,5, alguma coisa do tipo, né? Então, vou colocar aqui π sobre 2. π. 3π sobre 2. 2π. Tá? Então, seno de 0 é 0. Ele passa aqui, ó. Seno de π sobre 2 é 1. Então, ele passa aqui, ó, no 1. Aqui, ó. Seno de π é 0. Então, ele passa aqui. Seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é menos 1. Então, ele passa por aqui, assim, ó.
e seno de 2π é 0. Então, o gráfico tem que passar por esses pontos, tá? Se a gente colocasse mais pontos intermediários, a gente veria que o gráfico vai descrever essa trajetória aqui, mais ou menos, tá? Essa curva ela é chamada de senoide. Isso é uma senoide. E ela continua, tá? Porque aqui no ciclo, falei que a gente inicia aqui do zero, vem varrendo, e chega no 2π. Mas eu posso continuar rodando aí nesse ciclo. E posso rodar também no sentido horário, que vai ser o sentido negativo, tá? Então, esse gráfico ele continua para cá, ó. Continua para cá e continua para cá, ó. Vai embora. Tudo bem? Olha só, aqui está o gráfico mais bonitinho aqui no slide. Então, esse aí é o gráfico da função seno de x, que é a senoide. Tudo bem? Domínio dessa função, gente. Domínio da função? Todos os reais. Já defini ela aqui, ó. Todos os reais, tá? Domínio da seno de x, todos os reais. Domínio da seno, todos os reais. Imagem da seno. Quem é? Como é que a gente verifica a imagem? Você olha para a sombra, para a projeção do gráfico sobre o eixo das ordenadas, né? Então vai ser esse intervalo aqui, ó, a imagem. Tá? Tá claro? Então a imagem é o intervalo fechado de -1 até 1. Tá? Então, essa é a imagem da função seno. O que isso significa? Isso significa que para todo x real, o seno de x vai estar nesse intervalo. Tá? Isso aqui, ó, significa que o seno de x ele está compreendido entre 1 e -1 para qualquer x real. Ou seja, esse -1 é o valor máximo, é o valor mínimo que o seno assume. E esse 1 é o valor máximo que o seno assume. Lembra que vocês estudaram isso? Trigonometria? Tá? Isso é até questão do Enem, que sempre cai, todo ano. Tá? Máximo e mínimo, tá? Tem uma outra informação importante que a gente pode extrair aqui para a função seno e para a função cosseno, que é em relação ao período dessas funções, tá? O que é período? Período é um intervalo no domínio em que a função começa a repetir os seus valores. Qual que é o período da função seno? 2π, né? Olha só, ela começa aqui, ó, no 0, aí vem assumindo esses valores aqui, ó. Ela vem aqui ela fecha um ciclo, e aqui ela começa a assumir os mesmos valores que ela tinha assumido anteriormente. Isso a gente pode ver pelo ciclo, né? Porque eu já apaguei o ciclo. Mas você começa do 0, aí você dá uma volta toda até o 2π. Aí depois você começa a dar a mesma volta. 4π, 6π, 8π, 10π e assim por diante. Certo? Então o período da função seno, é 2π. Isso aqui é muito importante para a gente, tá? Principalmente na hora das aplicações. Período 2π. Alguma dúvida, gente, até aí? Tá. Aí a gente pode fazer esse mesmo passo a passo que nós fizemos para a função cosseno. A função cosseno.
que é a função cosseno? Deixa eu passar aqui o slide. O que é a função cosseno? É essa função aí, ó. A função f de r em r, que associa a cada número real o cosseno desse número. Então, ela é dada por f de x igual ao cosseno de x. Tá? Isso é a função cosseno. Para a gente esboçar o gráfico dela, a gente procede de maneira totalmente análoga ao que nós fizemos para plotarmos o gráfico da função seno. Então, a gente vai olhar para esses pontos notáveis aí. Só que agora a gente vai olhar para essa coluna. Tá? Cosseno de zero é quanto? É 1. Então, ele tem que passar bem aqui assim, ó. 1. Aqui, π sobre 2. Π. 3π sobre 2. 2π. Tá? 1. Cosseno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π é menos 1. Passa aqui assim, ó. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Passa aqui. E cosseno de 2π é 1. Então, passa aqui, ó. Então, o gráfico, se colocar alguns outros pontos aí, ele vai fazer algo assim, ó. Só que ele continua para cá, né? Ele continua para cá, ó, e para cá. Tá? Então, esse aí é a cossenoide, tá? Gráfico da função cosseno. Tudo bem? Gráfico da função cosseno. Então, observa que tudo vem do ciclo trigonométrico, né? Isso é muito bacana. Domínio da função cosseno. Domínio da função cosseno. Todos os reais. Estamos definindo ela nos reais. Né? Imagem da função cosseno. Também é um intervalo fechado de menos 1 a 1. Né? Esse intervalo aqui, ó. Você olha a projeção do gráfico sobre o eixo das ordenadas, intervalo fechado de menos 1 a 1. Tá? Período. Essa imagem significa que o cosseno de x, ele sempre ficará compreendido entre 1 e menos 1, para todo x real. Para todo x real. Portanto, esse aqui é o valor mínimo do cosseno, e esse aqui é o valor máximo do cosseno. Belezinha? E o período da função cosseno também é 2π. Também é 2π. Tá? Também é 2π. Olha, começa um ciclo aqui no zero, vem dar uma volta completa e aqui começa a iniciar um outro ciclo. Tá? Então 2π também é o período da função cosseno e da função seno. Tá? Aqui o gráficozinho dela mais bonitinho e mais completo. Tá? Gráfico da função cosseno. Dúvida, gente? Não? Então, aqui as observações sobre domínio e periodicidade, tá? Domínio da função seno e da função cosseno, todos os reais. A imagem delas, intervalo fechado de menos 1 a 1. Lembrando que essa desigualdade aqui, ó, a gente pode reescrever, isso aqui é importante, tá? A gente pode reescrever em termos de módulo, tá bom? Lembrem-se que módulo de x ser menor do que ou igual a um certo a, isso significa que x está entre a e menos a, né? Desigualdades modulares, tá? Então, escrever isso aqui e escrever aquilo ali lá do primeiro quadro, isso aqui, é o mesmo, é equivalente a escrever que o módulo do seno de x é menor do que ou igual a 1.
Tá bom? E aqui também, ó. Isso aqui, ó, equivalente a escrever que o módulo do cosseno de x é menor do que ou igual a 1 também. Tá bom? Escrevendo em termos de desigualdade modular. E sobre a periodicidade, como os valores do seno de 2π em 2π, do seno e do cosseno de 2π em 2π começam a se repetir, essas duas igualdades são válidas, tá? Então, o seno de x é o mesmo que o seno desse x mais 2π. Por exemplo, seno de 30 graus é o mesmo que o seno de 360 mais 30, dá 390 graus. Certo? O cosseno também. O cosseno de 10 graus é o mesmo que o cosseno de 370 graus, porque é 360 mais 10. 2π radianos, 360 graus. Tá claro? Alguém não entendeu essa observação? É muito importante essa observação. Tá, eu acho que todos entenderam, tá? Faltou definir a tangente, né? E aí o que vai ser a tangente? A tangente vai ser a função f de x igual a x, dada pelo quociente entre o seno e o cosseno do ângulo, do arco, do número real, desde que o cosseno desse número não seja zero, porque aí não vai fazer sentido a divisão, né? Mas no ciclo trigonométrico, professor, como é que a gente define tangente? A gente define tangente assim, ó, no ciclo. Tá aqui o ciclo. Aí você vai botar um eixo aqui, ó, perpendicular ao eixo das ordenadas. Desculpa, perpendicular ao eixo das abscissas, né? Passando pela origem do ciclo. Ele vai tangenciar o ciclo bem aqui, ó. Aí como é que você mede o seno e o cosseno que a gente viu? Você vem aqui com... parou aqui o ponto, traça esse segmento, mede o ângulo θ, esse aqui é o cosseno do ângulo e esse aqui é o seno do ângulo. Foi isso que a gente acabou de ver. Certo ou não? Aí a tangente você prolonga esse segmento aqui, ó, até encostar nesse eixo e mede esse tamanho. Esse tamanho é a tangente do ângulo θ. Certo? Esse pedaço aqui é a tangente desse ângulo. Professor, se o ângulo estiver para cá, aí você prolonga o segmento para cá e encosta para cá. Então a tangente vai ser negativa. Tá? Então a tangente é positiva quando o ângulo... Diga. Eu não entendi a pergunta. Não, você vai tentar medir aqui mesmo, mas aí tem algumas relações aqui no triângulo que a gente pode utilizar. Porque quanto maior o ângulo, maior a tangente. Então a tangente vai explodir, né? Vai chegar um momento que, quando esse ponto estiver aqui, você consegue imaginar que esse segmento não vai encostar no eixo da tangente. Né? Por que esse segmento aqui não encosta no eixo da tangente? Porque a tangente... porque esse segmento aqui é paralelo a esse. Essas duas retas são paralelas. E nesse ponto, o cosseno é quanto? Cosseno de 90 é zero. Né? Cosseno de 90 é zero. E aí não está definido. Porque, olha lá no slide, volta lá no slide rapidinho. Tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x, desde que o cosseno seja diferente de zero, tá? Então, essa daqui vai ser a função f de x. Ok? Então, se o cosseno for zero, não tem tangente. Não é que ela é zero, então é zero. Não, não é zero. Não existe tangente. Tá bom? Então, sempre a gente vai fazer esse exercício. Vai tentar... o ponto está aqui, professor. Então, eu vou medir esse segmento até encostar no eixo da tangente e meço esse tamanho aqui no próprio eixo das tangentes mesmo. Não preciso projetar para o eixo y, no próprio eixo das tangentes. Tá bom? Então, a tangente vai ser sempre o quociente entre o seno e o cosseno do ponto, desde que o cosseno seja diferente de zero. Tá? O gráfico da tangente é esse aqui, ó.
esse de verde. Observem que o gráfico não intercepta as retas verticais, π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante. A pergunta que eu faço é, por quê? Por que que o gráfico da função tangente não intercepta essas retas de azul ali, essas retas verticais? Porque o cosseno nessas retas é zero. Cosseno de π sobre 2, de 3π sobre 2, de menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, o cosseno é sempre zero. Não existe tangente quando o cosseno é zero. Tá? Então, observa que a curva se aproxima cada vez mais das retas. Então, a gente vai dizer que essas retas são retas assíntotas ao gráfico. Tá? Essas retas em azul são assíntotas ao gráfico da função tangente. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Olhando para o gráfico, qual é o domínio da função tangente? É todos os reais? Não. Todos os reais menos esses pontos. π sobre 2 mais kπ, né? Um k variando nos inteiros. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. E para os negativos também. Tá? Imagem da função tangente. Todos os reais. Aqui são todos os reais. Porque se eu projetar qualquer ramo desse aqui da tangente, se eu projetar no eixo Y, a projeção dele no eixo Y vai varrer todo o eixo Y. Ele vai embora para cima e para baixo, tá? Então ele varre todo o eixo Y, portanto a imagem da tangente são todos os reais. Ok? Período da função tangente. Agora eu quero ver. Período da função tangente. É π radianos. É π. Olha só, ela inicia aqui. Pode olhar para o zero como referência. Começa aqui no zero, vem esse ramo. Onde é que tem outro ramo parecido com esse? Aqui, ó. Saiu do zero, veio para o π. Então, o período dela é π. Ok? Beleza. Aqui o desenho, mais bonitinho, tá? Do ciclo trigonomérico. Essa parte vermelho aqui é onde a gente mede a tangente do ângulo. Olha essa questão. Considere essa função aí. F de x igual a raiz quadrada de 1 mais o seno de 2x mais π meios para x variando entre 0 e π. Letra A. Determine f de π sobre 4. Como é que a gente faz para calcular a imagem de um ponto por uma função? Você pega esse ponto e substitui no x, certo? Substitui aqui, ó. Então vai ficar raiz de 1 mais seno de 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 2. Então f de π sobre 4 vai ser raiz de 1 mais o seno. Vamos lá. Esse 2 com esse 4 eu posso simplificar, sobra 2 aqui. Certo? Vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2, dá quanto? π. π sobre 2 mais π sobre 2, π. Então aqui vai ficar seno de π. Confere? Quanto é o seno de π? 0. Esse aqui dá 0. 0 mais 1, 1. Raiz de 1, 1. Então, a imagem do π sobre 4 por essa função f é 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Belezinha. Letra B. Escreva a função f como uma composição de duas funções. Olhem bem para a função f e tentem imaginar duas funções que, quando você
fizer a composição dessas duas funções, resulta na função f. Quero saber quais são essas funções. Você pode pensar em várias possibilidades, mas tem uma que está bem evidente, pelo menos para mim. Raiz de x, a primeira função é raiz de x, e a segunda? 1 mais o seno daquele troço todo. Muito bem. Tá? Então, f de x, eu tenho que reescrever ela como uma composição de duas funções. Por exemplo, a p de x, bola q de x. É isso que a gente quer fazer. Quero duas funções p e q, tais que, quando a gente fizer a composição delas duas, resulta na f. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a p de x é raiz de x, e pode pensar que a q de x é 1 mais o seno de 2x mais π sobre 2. E aí dá certo, porque quando eu componho essas duas funções, né, eu vou pegar essa todinha e vou colocar no lugar do x. E aí vai resultar na f. Eu só tenho que ter cuidado com o seguinte. Lembra que quando a gente faz a composição, a imagem de uma tem que estar contida no contradomínio da outra. Né? Então, por exemplo, a imagem dessa função q, a imagem dessa função q, está contida no domínio da função p? Sim ou não? Primeiro, vamos por parte. Qual é o domínio da função p? Quem eu posso colocar aqui? Qualquer real positivo. Sim ou não? Contando zero. Então, é do zero ao mais infinito. Agora, quem é a imagem da função Q? Agora que eu quero ver. Quem é a imagem da função seno? Da função seno é de menos 1 a 1, certo? Então, quem é a imagem daquela função? 1? Não, a imagem é um intervalo. Qual é esse intervalo? Menos 2 e 2? Não sei, será? Vou refazer a pergunta. Perguntar qual é a imagem dessa função é quase que equivalente a perguntar quais os valores máximo e mínimo dessa função. Então, quais os valores... Vocês fizeram isso lá no ensino médio. Vocês calcularam o valor máximo e mínimo de função trigonométrica, seno e cosseno. Até porque isso aqui cai todo ano no Enem. Vocês não passaram no Enem? Muita luta conseguimos passar, professor. Então, vocês fizeram essas questões lá. Qual é o valor máximo e o valor mínimo dessa função Q? Quem falou? 0 e 2, muito bem. Intervalo de 0 a 2. Né? Por quê, professor? Pelo seguinte, esse camarada aqui, o seno desse troço todinho aqui, ele só pode ser, no mínimo, menos 1 e no máximo 1. Sim ou não? O valor mínimo do seno é menos 1. O valor máximo do seno é 1. Então, qual é o valor mínimo dessa função? Vai ser 1 menos 1, que dá 0. E o valor máximo dela vai ser 1 mais 1, que dá 2. Então, a imagem dessa função é um intervalo fechado de 0 a 2. Tá claro, gente? Alguma dúvida? O valor mínimo dessa função que é menos 1 no máximo. Agora, a imagem está contida no domínio dessa? Está. Então, eu posso efetuar essa composição tranquilamente. Alguma dúvida para a letra B? Não? Vamos lá, letra C, rapidinho, para a gente... Ainda tem muita coisa ainda para a aula de hoje, né? Determine x para que f seja mínima. Bom, essa função aqui, essa função, ela vai ser mínima quando essa função de dentro for mínima, porque essa daqui é uma função raiz. Então, ela é mínima quando essa é mínima. Certo? E essa é mínima quando o seno desse camarada é menos 1. A gente acabou de ver. Ela é mínima quando o seno é menos 1, porque 1 menos 1 dá 0. Ela é mínima aqui no 0. Sim ou não? Então, para
F ser mínima, devemos ter o seno de 2x mais π meios igual a menos 1. Ela só é mínima quando isso acontece. Tudo bem? Então, tem que resolver essa equação trigonométrica. Vocês lembram? 2x mais π sobre 2 igual... Aí, pensa. Eu tenho que encontrar um arco cujo seno é menos 1. Qual é o arco cujo seno é menos 1? Nesse intervalo de 0 a π. Qual é o arco cujo seno é menos 1 de 0 a π? Qual é o arco cujo seno... Deixa eu ver quanta de coisa que tem ainda aqui para fazer. 3π sobre 2, muito bem. Então, aqui é seno de 3π sobre 2. Tá? Deixa eu só ver aqui, porque ainda temos que falar das inversas, né? Secante, cossecante, tá. Então, naquele intervalo, o seno de 2x mais π sobre 2 tem que ser igual ao seno de 3π sobre 2. Ou seja, se esses senos são iguais, então esses arcos precisam ser iguais. Né? Então, 2x mais π sobre 2 poderia ser iguais aos côngruos desse, né? Aos arcos côngruos desse, mas a gente está restrito àquele intervalo. Então, é igual a 3π sobre 2. Né? E aí é só resolver essa equaçãozinha. 2x igual a 3π sobre 2 menos π sobre 2. Né? Então, x vai ser igual a 2π sobre 2. 2x igual a 2π sobre 2, né? Porque 3π menos π dá 2π. Cancela, então x é igual a π sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o valor onde a função f é mínima é em π sobre 2, tá? E aí, na letra D, ele já está pedindo o valor máximo e o valor mínimo de f. Então, como a gente já sabe que o valor máximo e o valor mínimo da Q são 0 e 2, respectivamente, então o valor máximo e mínimo, o valor mínimo e máximo, na verdade, respectivamente, da f, vai ser raiz de 0, que dá 0. Esse é o mínimo. E o máximo, raiz de 2, que é a raiz de 2. Tá? Então, 0 e raiz de 2 são os valores mínimo e máximo da função f. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos definir as outras funções rapidinho. Função secante. O que é a função secante, né? Função secante é a função 1 sobre cosseno, desde que o cosseno seja diferente de 0. Tá? Função cossecante é 1 sobre seno e a função cotangente é cosseno sobre seno, né? O inverso da tangente. Inverso não no sentido de função inversa, né? É 1 sobre a função. Tá? Então, a gente define as funções secante, cossecante e cotangente dessa maneira, tá? Olha só. Aqui o gráfico da função seno, tá? Gráfico da função seno. Gráfico da função cosseno, que vocês já viram aqui de vermelho. Gráfico da função tangente, que vocês já viram aqui, eu acho que lilás essa cor, né? Aí o gráfico da secante, que é 1 sobre o cosseno, é esse aqui, ó. Parecem parábolas, mas não são parábolas, tá? Gráfico da função secante. Gráfico da função cossecante, é esse aqui, ó. Da secante é esse, da cossecante é esse. Tá? Só para vocês olharem. O gráfico da cotangente, esse aqui, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Vamos definir, só para vocês olharem, tá? Vamos definir algumas relações trigonométricas importantes, tá? Vocês devem lembrar dessas relações aí, mas se não lembrarem, sugiro que relembrem urgentemente, tá?
Seno da soma e da subtração de dois arcos, cosseno da soma e da subtração de dois arcos, seno do arco duplo, cosseno do arco duplo, seno do arco metade, cosseno do arco metade. Então, nós temos todas essas relações aí e várias outras, tá? Essas relações, essas identidades trigonométricas, a gente usa muito, tá, gente? Então, a gente vai precisar bastante disso, principalmente quando a gente chegar lá em integral. Tá? E como todos vão chegar até o final do curso, todos vão precisar dessas identidades. Tá bom? Né? Lembra o professor lá do ensino médio? Ah, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Né? Ele brincava aqui, né? Pois é, se você aprender com musiquinha, não tem problema, o importante é aprender. Bom, verifique essa identidade. Secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1, né? Para cosseno diferente de zero. Será que é verdade essa identidade? Essa é uma outra identidade muito importante que a gente vai usar bastante, tá? Secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Então, quando ele fala verifique, ele quer que a gente demonstre essa propriedade. Tá? Então, a gente tem que tentar demonstrar essa propriedade. Alguém tem alguma ideia do que pode ser feito para que essa propriedade seja demonstrada? De onde a gente pode partir, pelo menos? Não? A gente pode partir do princípio, do início de tudo. Cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é 1. A gente não viu isso no início? Relação fundamental. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou dividir todo mundo por cosseno. Desde que esse cosseno seja diferente de zero, obviamente, né? Porque senão não faz sentido essa divisão. Então, se o cosseno for diferente de zero, eu pego esse cara e divido por cosseno. Na verdade, é cosseno ao quadrado, tá? Cosseno ao quadrado, divido esse por cosseno ao quadrado e divido esse por cosseno ao quadrado. Divido todo mundo por cosseno ao quadrado e mantenho a equação equilibrada, tá? Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Seno por cosseno é tangente. Como eu tenho quadrado, fica tangente ao quadrado. E 1 sobre cosseno é secante. Como eu tenho ao quadrado, fica secante ao quadrado. Então, está verificado. De fato, essa identidade é verdadeira para todo x real, desde que o cosseno seja diferente de zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Agora vamos definir as funções inversas das funções trigonométricas. Tá? É importante. Vamos para esse quadro aqui, né? Vamos começar pela função que a gente vai chamar de função arcosseno. É arcosseno? Não, arcocosseno, né? A primeira. Eu escolhi aí a primeira. Poderia ser arcosseno também, tanto faz. Bom, para a gente definir função inversa, a função que a gente vai inverter, ela precisa ser o quê? Para a gente encontrar ou definir a inversa de uma função, essa primeira função precisa ser o quê? Bijetura. Muito bem, bijetura. Vamos olhar o gráfico da função cosseno. Gráfico da função cosseno é esse. Gente, olha para esse gráfico. Esse gráfico é gráfico de função bijetura? Esse gráfico é gráfico de função bijetura? Não, por quê? Ela é injetora? Não, por quê?
Porque ela não satisfaz o teste da reta horizontal, funções injetoras. Se eu traçar uma reta horizontal aqui, ó, ele vai tocar, na verdade, infinitos pontos. Né? Porque o gráfico da função cosseno fica oscilando. Toca em infinitos pontos. Então, eu tenho infinitos pontos com a mesma imagem. Isso quebra totalmente a definição de injetividade. Certo? Mas, a gente viu na aula anterior que se uma função não é injetora, a gente pode torná-la injetora, fazendo uma restrição no seu domínio. Né? E aí, a restrição que nós vamos fazer aqui é a seguinte, ó. Ao invés de eu olhar para o domínio completo da função cosseno, eu vou olhar só para o intervalo de 0 a π. Esse intervalo aqui, ó, de 0 a π. Nesse intervalinho, essa função é injetora? Aí ela é. Ela é sobre-injetora? Ainda não. Porque eu tenho retas aqui, ó. Eu defini originalmente a função cosseno de R em R, né? Então, o contradomínio são todos reais. Mas se eu restringir o contradomínio dela, então olha só a mudança que eu vou fazer no cosseno. Eu vou definir agora o cosseno de 0 a π. Esse vai ser o domínio dele. E o contradomínio dele eu vou restringir a sua imagem, que é o intervalo de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Desse jeito, a função é bijetora? Aí é. Ela é injetora e é sobre-injetora. Ela é bijetora e, portanto, ela admite inversa. E a inversa dela vai ser o que a gente vai chamar de função arco cosseno de x, tá? Então, eu defini a função f de 0 a π em menos 1 a 1. Tá? F de x igual ao cosseno de x. Então, nesse caso, essa função é bijetora. Se ela é bijetora, ela assume inversa. A inversa dela vai ser a função f a menos 1 de x, dada por arco cosseno de x, tá? Essa é a função inversa dela. A gente vai denotar assim, arco cosseno de x, tá? Pergunta, presta atenção nas definições da cosseno. Presta atenção nas definições da cosseno e me diz quem é o domínio da arco cosseno de x. Hã? Não ouvi. Não tem problema errar, fala alto. De 0 a π? Não, de 0 a π é o domínio da cosseno. Qual é o domínio da inversa dela? É a imagem da original. Porque lembra que o domínio e a imagem trocam de papéis. Então, o domínio da função f, a imagem da função f passa a ser o domínio da função f a menos 1. Tá? Então, aqui vai ser menos 1 a 1. E a imagem? Imagem da arco cosseno de x. A imagem é o domínio da função f. Eles trocam de papéis, tá? Então, é de 0 a π. Então, a f pega números entre 0 e π e leva em números entre menos 1 e 1. A inversa dela faz o contrário. Pega números de menos 1 a 1 e leva em números de 0 a π. Tudo bem? Dúvidas? Então, a gente está definindo a f a menos 1 assim, ó. F a menos 1, de menos 1 a 1, em 0 e π. Pronto. Tá bom? Então, na verdade, o que a gente está... Por exemplo, quanto é... Vamos definir aqui a função f de x igual ao cosseno de x. Quanto que é f de
f de π sobre 4. Suponha que você tenha a função f de x igual a cosseno de x. Qual é a imagem do π sobre 4 por essa função? A imagem do π sobre 4 é o cosseno de π sobre 4, certo? E quanto é o cosseno de π sobre 4? Zero? Não, o valor do cosseno do π sobre 4 mesmo. Raiz de 2 sobre 2. Muito bem, raiz de 2 sobre... Porque cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Lembra daquela tabelinha lá? 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tá? Então, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, se eu tenho agora a inversa dela, f de x igual a arc cosseno de x, então, quanto que é a f a menos 1 de raiz de 2 sobre 2? Ou seja, quem é o arc cosseno de raiz de 2 sobre 2? O que a gente vai procurar? Qual é o arco cujo cosseno é a raiz de 2 sobre 2? É π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. Deu para entender? A f pega π sobre 4 e leva no raiz de 2 sobre 2. A f a menos 1 pega o raiz de 2 sobre 2 e leva no π sobre 4. É o que uma função e a inversa delas fazem. Pega o x, leva no y. A inversa pega o y e leva no x. Tá bom? E aí, uma coisa interessante é que das leis de cancelamento, pessoal, eu tinha que falar ainda na aula de hoje de transformações, mas não vai ser possível, tá? Próxima aula eu falo. Então, das leis de cancelamento, olha só, se você tem f de x, se você tem f da f a menos 1 de x, isso aqui é igual a x, não foi isso que a gente viu? Então, a f é o cosseno. Então, se eu pegar o cosseno e a f a menos 1 é o arco cosseno e aplicar o arco cosseno de x, eu volto para x. Olha que bacana. Tá? E a outra lei, essa daqui é a primeira, e a outra lei de cancelamento, ela pega a f a menos 1 aplicada com a f e vai no x. Então, ou seja, se eu pegar o arco cosseno e compor ele com o cosseno de x, eu também volto para o x. Então, olha só, vou tomar aquele exemplo. Quanto é o arco cosseno do cosseno de π sobre 4? Então, como é que você lê? Eu quero o arco cujo cosseno é o cosseno de π sobre 4. Então, é o π sobre 4. Tá? Foi o que a gente fez aqui, ó. Arco cosseno, raiz de 2, né? O cosseno de π sobre 4. Então, é só substituir isso aqui. Arco cosseno de π sobre 4. É π sobre 4. Pelas próprias leis de cancelamento. Tá? E, de modo análogo, qual é o cosseno do arco cosseno de raiz de 2 sobre 2? É raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, qual é o cosseno do arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? É a raiz de 2 sobre 2. Porque o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Deu para entender? Tá? Pronto. Gráfico. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Gráfico. Olha só. Eu falei para vocês que o gráfico de uma função e da sua inversa é o espelho um do outro em relação a essa reta y igual a x, sim ou não? Sim ou não? Então, olha o gráfico do cosseno restrito, é esse. Esse é o gráfico do cosseno. Olha o gráfico do arco cosseno, é esse. Um é o espelho do outro em relação a essa reta y igual a x. Então, o gráfico do arco cosseno de x é esse aqui, ó. E observe, o domínio dele de menos 1 a 1, esse intervalo aqui é de menos 1 a 1, e a imagem dele de 0 a π. Tá? 3,14 aproximadamente aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal?
Não? Tá. E aí, a gente pode trabalhar de maneira totalmente análoga para a gente definir o que vai ser o arco seno de x, tá? A função arco seno agora. Então, vamos lá. Vamos olhar o gráfico da função seno. Vamos pegar a função seno, definida de R em R. Tá? O gráfico dela é assim, né? Aqui é 1, aqui é menos 1. Vou melhorar aqui esse gráfico. 0, π meios, π, 3π meios, 2π. Tá? Esse é o gráfico. Esse gráfico é o gráfico de uma função bijetora? Não. Mas eu posso restringir esse gráfico da seguinte forma. Aqui é menos π meios, tá? Então, vou esquecer essa parte aqui, ó, do gráfico. Vou ficar só com esse pedacinho aqui, ó. Daqui para cá, ó. De menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse intervalo, é injetora a função? Aí é injetora. E se eu restringir o contradomínio ao domínio, a imagem da função, ela passa a ser sobreinjetora também. Então, eu vou definir a f de menos π sobre 2 até π sobre 2 em menos 1 a 1. Dessa maneira, essa função f de x igual ao seno de x é bijetora. Se é bijetora, ela admite inversa. A inversa dela vai ser a f a menos 1, definida de quem vai ser o domínio da inversa? É a imagem da original. Menos 1 a 1. Em quem é a imagem da inversa? É o domínio da primeira função. π meios a π meios. Tá? Então, f a menos 1 de x vai ser o arco seno de x. Tá? Então, essa vai ser a inversa da função seno. Belezinha? A inversa da cosseno, arco cosseno. A inversa da seno, arco seno. Vocês vão, uma observação, deixa eu colocar aqui no outro quadro. Uma observação. Nos livros, na internet, os materiais que vocês forem consultar, pode ser que não apareça arco seno ou arco cosseno. Pode ser que apareça seno a menos 1 de x. Isso aqui é o mesmo que arco seno de x. Esse menos 1 não é um expoente, é a notação de inversa. Tá? Cosseno a menos 1 de x. Isso aqui é o arco cosseno de x. Tá? Uma observação. Tá bom? E aí, tudo que eu fiz aqui, ó, de inversão, vale para... inversão não, desculpa. Das leis de cancelamento, vale para a função arco seno de x. Tá? Então, você pega o seno e compõe com arco seno de x, você volta para x. Você pega o arco seno e compõe com o seno de x, você também volta para x. Tá? Isso aqui são as leis de cancelamento. Tudo bem? Tá bom? E o gráfico dela? Bora olhar aqui no GeoGebra. O gráfico. Olha só. A seno é essa aqui, ó.
Tá? Essa é a cena. Vou colocar a reta aqui, y igual a x. Como que vai ser a inversa dela? Vai ser o espelho desse gráfico azul aí. Vai ser esse aqui, ó. Verde. Tá? Vou apagar aqui o azul. E a reta. Então, esse aqui é o gráfico da função arco seno de x, tá? Domínio dele, intervalo de menos 1 a 1. Imagem dele, intervalo de menos π meios a π meios. Menos π sobre 2 a π sobre 2. Belezinha, gente? Dúvidas? Perguntas? Não? E aí falta só o arco tangente, né? Arco tangente. Para a gente fechar. Função. Arco tangente. Tá? Então, como que é o gráfico da função tangente que a gente viu? O gráfico da função tangente, ele é assim, ó. Ele tem assíntotas aqui, ó, em π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, ele faz assim, né? Tá? Ele faz assim, o gráfico da tangente. Só que esse gráfico, claramente, não é um gráfico de função injetora. Certo? É gráfico de função sobrejetora? É. É gráfico de função sobrejetora, tá? Então, mas não é injetora, então a gente vai restringir o domínio. A gente vai restringir o domínio ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, só que aberto, porque o π sobre 2 e o menos π sobre 2 não pertencem ao domínio da função tangente. Tá? Então, a gente vai olhar só para esse ramo aqui da tangentoide. Tá? Então, olha só. Então, a função f definida por de menos π sobre 2 aberto a π sobre 2 aberto em R, essa função é a função tangente, f de x igual a tangente de x, tá? F de x igual a tangente de x, ela é uma bijeção, é uma função bijetora. Portanto, admite inversa, tá? É bijeção. Se é uma bijeção, a gente pode definir a inversa dela de R, e o domínio da inversa vai ser a imagem da original, de R em menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, em ambas as extremidades. Tá? Essa f menos 1 vai ser o que a gente vai definir como a arco tangente de x. Tudo bem? Como exercício mental, de visualização gráfica, como que vocês acham que vai ser o gráfico da arco tangente dela? Como vocês acham que vai ser o gráfico da arco tangente? Vai ser o inverso daquele, vai ser o espelho daquele gráfico em relação à reta y igual a x, sim ou não? Então, como é que deve ficar? Tá aqui, ó. A tangente é essa. Tá? A tangente é essa. Então, a arco tangente vai inverter isso aqui, ó. Vai espelhar isso aqui, na verdade, né? É esse aqui em vermelho, ó. Esse é o gráfico da tangente. Observe que o domínio dela são todos reais e a imagem dela é um intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Belezinha, gente? E aí vale a mesma lei de cancelamento. Então, se você compõe a tangente com a arco tangente,
de x, você volta para o x. E se você compõe a arctangente de x, a arctangente com a tangente de x, você também volta para x, né? Porque aqui você está procurando a tangente do arco cuja tangente é x. Bom, mas se x é o arco cuja tangente é x, a tangente do arco cuja tangente é x. Tá? E aqui a arctangente da tangente de x. Está procurando o arco cuja tangente é a tangente de x, ou seja, x também. Tá bom? Então, as leis de cancelamento nos dão essas duas equaçõezinhas aí importantes também. Alguma dúvida, pessoal? Olha só, vou deixar esses exercícios para vocês, porque o tempo não nos permite mais, tá? Calcular o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, o arco cosseno do seno de π e a arctangente da tangente de π sobre 3. Se você prestou atenção, a letra C é imediata, né? Porque o arco tangente da tangente de π sobre 3 é π sobre 3. Tá bom? Então, a tarefa mais complicadazinha das três é a primeira e a segunda, que vocês devem tentar fazer. E aí, na próxima aula, depois da apresentação do professor Diniz, a gente inicia falando de transformações, que era para eu ter falado hoje, mas o tempo não nos permitiu. Tá bom? Gente, estudem bastante, um forte abraço e até a próxima, tá? Tchau.